Boa tarde a todos. Boa tarde, Senhor. Bom, da pouco chegou. Aí, ó, acabou de chegar aí, tá de volta. Esse. Ah, Jesus. Muito bom. Vamos ver. Vamos lá então? Segunda aula, bibliologia. Vamos aprender um pouco sobre bibliologia. Eu não vou ficar naquele padrão normal, porque o padrão normal, a maioria do que todo mundo já conhece. Falar quantos livros tem a Bíblia, quantas pessoas escreveram, isso é coisa padrão que todo mundo já conhece. Vamos para algumas coisas mais um pouco profundas, para a gente estar entendendo algumas coisas dentro da Bíblia, tá bom? A Bíblia tem duas pessoas que foram os maiores escritores dela. Alguém sabe quem foram os dois? Paulo. Os dois maiores escritores da Bíblia, quem foram? Um do Velho, outro do Antigo e um do Novo. Moisés. Paulo e Moisés. Moisés é o que vai escrever no Antigo Paulo. e Paulo no Novo. Qual dos dois escreveu mais? Paulo ou Moisés? Qual dos dois escreveu mais? Paulo ou Moisés? Moisés. Depende do que é escrever mais. Quantidade de livros foi Paulo. Mas por escritos foi Moisés. Quem teve uma revelação? Quem teve mais revelação? Essa aí eu vou ter que fazer uma oração muito forte para descobrir quem tem mais revelação, porque Moisés ficou 80 dias no monte com Deus. Paulo ficou alguns dias lá no terceiro céu com Jesus, aí não tem que ver quem é que teve mais revelação. Mas todos dois tiveram em uma dimensão fora do normal. Todos dois saíram da dimensão dos homens e entrou numa dimensão sobrenatural. Tanto Moisés quanto Paulo. Ou Saulo, para quem quiser. Aliás, esse negócio de Paulo e Saulo, tem muitos pregadores que pregam que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso tem na Bíblia não. Isso aí é só inferência que o pregador arruma. Tanto Paulo quanto Saulo é a mesma pessoa, é o mesmo nome, entre aspas, é o mesmo nome, simplesmente ele mudou de região. Ele tem um encontro com Jesus em Atos capítulo 9 e lá no capítulo 13 ele vai ser chamado de Paulo. Por quê? Porque ali Paulo é um nome romano e Saulo é um nome hebreu. Simplesmente mudou de região, o nome é a mesma coisa. Não teve alteração de nome igual teve com Abraão, igual teve com Sarai, igual teve com Jacó. Não houve essa mudança de nome. O nome dele é o mesmo, tá bom? Então existe uma divisão nessa questão de, quando a gente analisa a bibliologia, existe uma divisão chamada de dois auditórios. Dois auditórios. Auditório primário. Primeiro chamado de auditório primário, segundo chamado de auditório secundário. O que é auditório primário? Auditório primário é para quem foi escrito o texto. Deixa eu quebrar alguns prismas, algumas visões que a gente aprende quando a gente começa na fé e a gente acha que isso está certo, que essa visão é a certa. Primeiro, a Bíblia não foi escrita para os brasileiros. A Bíblia nunca foi escrita para brasileiro. A gente tem o costume de ler um texto da Bíblia e pensar que aquele texto foi escrito para mim. Nessa palavra foi escrita para mim. Isso não existe. A Bíblia nunca foi escrita para brasileiro. Isso é auditório primário. Para quem a Bíblia foi escrita? Então, para quem que essa Bíblia foi escrita? Esse livro que está na sua mão foi escrito para quem? Para um povo. Que povo foi esse? Os hebreus. Então, o auditório primário da Bíblia são os hebreus. E o auditório secundário, aí sim, somos nós, os gentios. A gente tem que fazer essa separação para a gente conseguir entender a Bíblia. Senão a gente começa a ficar pegando um monte de texto para a gente, achando que está falando a gente. A Bíblia nunca houve a intenção do escritor em trazer isso para os dias de hoje. Então o auditório primário é para quem o texto foi escrito. O auditório secundário vai aplicar diretamente para os dias de hoje, para as pessoas que vão ser atingidas por aquele texto nos dias de hoje. Vamos, por exemplo, abra sua Bíblia em Ageu.
Ageu capítulo 2. Ali vai ser mais ou menos uma divisão, porque cada um dos 4 evangelistas vai escrever para um povo específico. Então, só que nenhum dos 4 povos ali são os brasileiros. Aí já entra o detalhe que nenhum dos 4 povos são os brasileiros. Os brasileiros vão encaixar no 4º povo, que é uma epístola universal, que serve para todos, que é justamente, o pastor Simar usou o exemplo aqui de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que... Só os hebreus? Só os judeus? Não. Para que todo aquele que nele crê. Então é para todo mundo. Então o Evangelho de João foi escrito para todo mundo. O Evangelho de Mateus foi escrito para quem? Para os judeus. O de Marcos. Marcos foi escrito para quem? Romanos. Ó, Juninho. Olha os livros de massa. Aqui esse livro de massa lá tá perfeito, hein? Tem sorteio deles aí, irmão. Eu tô querendo, pastor. E Lucas escreveu para quem? Gentios. Lucas escreveu para quem? É só elogiar. Os gregos, né? Você não pode elogiar, não. Mas vai entrar também. Se você pegar aí, os gregos eram gentios também, tá bom? E João, epístola universal. Então cada um dos 4 vai escrever para um povo. Então Mateus não está escrevendo para os brasileiros, Mateus está escrevendo para os judeus. É por isso que você não encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus a palavra Deus. Você não vai ver reino de Deus no livro de Mateus. Você vai ver reino dos céus. Por quê? Porque se ele escreve reino de Deus, o judeu pega e rasga. Aí ele vai escrever reino dos céus. Então o judeu vai ler reino dos céus e vai entender aquilo ali, não da maneira ofensiva, mas de uma maneira indireta. Porque se você escrever o nome de Deus para os judeus, você está criando um problema. Os judeus não aceitam colocar Deus em qualquer coisa. Então Mateus escrito para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João, epístola universal. Ageu 2,9, alguém lê pra gente, por favor. Lê o 8 primeiro, que aí já o pessoal já está anima a ofertar. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante que no versículo 8 vai dizer: minha prata e meu é o ouro. Por que Deus vai falar isso? Porque Deus entregou para o homem o domínio sobre quase tudo, mas os metais não. Os metais preciosos Deus nunca entregou nas mãos do homem. Ouro, prata e pedras preciosas Deus nunca deu para o homem. Sempre pertenceram a Deus. E se não ficar lá para frente. Aqui é só a introdução só. Se eu for falar disso aí, não tem que ir lá para o céu, não tem que ir para as pedras preciosas no muro. E aí, sai do foco. Então, Ageu 2,9 vai dizer assim, ó: a glória esta última casa será maior que a da primeira. Já é bem interessante que o texto aí não tem glória de segunda casa. Vocês não vão ver em tradução nenhuma glória de segunda casa. O que Ageu está dizendo aqui? O primeiro templo que foi construído, quem sabe qual foi o primeiro templo? Templo de Salomão. O templo de Salomão. Como que foi construído o templo de Salomão? Todo revestido. Pensa num templo lindo, perfeito, ouro, embaixo lá colocou pedras preciosas. Um templo lindo e perfeito. Aponta para Adão no Éden. O primeiro templo, o templo de Salomão, está apontando para Adão no Éden. O primeiro Adão. O primeiro templo é uma tipologia do primeiro Adão, ou vice-versa. Por quê? Porque Adão estava num ambiente perfeito, no meio de um jardim que era perfeito, em uma comunhão com Deus que era perfeita. Só que mesmo com toda a perfeição, houve falhas, houve erros. Porque Salomão, mesmo construindo tudo aquilo ali, a vida de Salomão não foi uma vida reta diante de Deus. Agora vai vir Deus e mandar um homem chamado Zorobabel reconstruir ou construir um templo diferente.
Esse templo não vai ter ouro, não vai ter prata, não vai ter pedras preciosas, não vai ter nada de riqueza. É um templo simples, um templo humilde. Mas Deus vira e fala assim, ó, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Por quê? Porque Adão veio na perfeição. Adão já foi criado adulto e veio perfeito. Adão conviveu com um ambiente perfeito em plena comunhão, sem ter que fazer esforço nenhum. Adão nunca plantou nada. Agora vai vir o último Adão. E o último Adão, ele vem como o templo de Zorobabel. Como assim? Ele vem simples. Ele vem com humildade. Ele vem em um ambiente todo corrompido. Ele vem em um ambiente já consumido pelo pecado. Só que Deus fala assim, ó, no tempo de Salomão, ou no primeiro Adão, eu manifestei a minha glória. Só que em Jesus Cristo, a glória que eu vou manifestar nele será muito maior que a glória que eu manifestei no primeiro Adão. Aleluia. A glória em Cristo será muito maior. Por quê? Porque não é o ambiente que você vive que vai te influenciar, é você que vai influenciar o ambiente que você está. As pessoas hoje são influenciadas pelo lugar, não. Se você chegar num lugar e tiver 10 traficantes lá, você tem que chegar e pregar para os 10, você tem que ser diferença. Não chegar lá, juntar com eles e começar a vender droga. Você tem que chegar lá, pregar para eles e trazer eles para perto de Deus. Apresentar o seu Jesus para eles. Nesse tempo de Zorobabel, a arca estava lá? A arca ainda não. A arca ali vai ter, aí nós vamos ter que passar pelo processo da arca, senão nós vamos ver mais para frente a questão do processo da arca. Mas aqui tem a ver com a glória de Deus ainda. É por isso que às vezes algumas pessoas, já falei isso demais, prega, profetiza, não, irmão, a glória da segunda casa, profetiza que a glória da segunda casa, você irmão está primeiro na sua vida, tu não sabe o que está falando, né? Ele está falando sobre isso aí que você está explicando. Eu estava lá numa igreja, lá no Santo Seis, e aí o pastor veio pregar. E o pastor estava pregando e o que tinha acontecido? Isso aí é um prato cheio para esses pregadores itinerantes fazer essa besteira. O que tinha acontecido? O pastor tinha desmembrado do ministério que ele estava. E ele estava começando uma nova trajetória. Aí o pastor chegou nele e falou, ó, aquela casa que você estava lá se corrompeu. Aquela casa que você estava lá estava atrasando sua vida. Mas Deus manda te dizer que a glória dessa segunda casa vai ser maior que a da primeira. Só que esse pregador estava pregando a outra direto. Aí que era o problema. Aí eu não gosto de fazer não, mas eu fui lá e falei pro pastor, ó, o cara estava detonando sua igreja lá, está pregando sua igreja direto. Aí o pastor foi lá e podou ele. Pô, já que você está falando mal do ministério, você não merece pregar nele. Isso aí é falta de ética do pregador. Primeiro, você quer falar bem do ministério, fala bem dele, não precisa rebaixar os outros para poder falar bem desse ministério. Então, Ageu aqui, ele está falando para, quando ele fala, minha prata, meu ouro, o próprio Deus falando. E Deus vai dizer, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Ele está falando tanto apontando para o templo de Zorobabel, quanto apontando para Cristo. Só que ele está falando para a igreja nos dias de hoje. Nesse contexto entra João 2,18? Fala aí o que está em João 2,18. Perguntaram o povo de Deus, que sinais nos mostrará para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu, destruirei este santuário e em 3 dias eu construirei. Não, porque ele está apontando já para o templo quando foi reformado. Quando Herodes foi lá e reconstruiu o templo, reformou o templo. Ali já não está apontando para a questão da glória de Deus manifesta. A glória de Deus manifesta em Cristo aqui, Ageu 2,9 vai ser uma profecia a respeito da vinda de Cristo. Ele está apontando para o último Adão. No caso, Jesus também não foi segundo Adão, não. Se você ler 1 Coríntios 15:45, vai dizer que o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas o último Adão, espírito vivificante. A Bíblia nunca falou que Jesus é o segundo Adão. Vai dizer o tempo de Ageu, ele foi porventura edificado com madeira de acácia. O templo de Ageu? o primeiro templo usou também madeira de acácia. Não, eu falo Primeiro. Zorobabel. O templo de Zorobabel? O templo de Zorobabel foi uma mistura. Lá se fez uma mistura. Por quê? Porque a construção do templo de Zorobabel não teve a influência de Salomão. O templo de Salomão usou madeira, tudo de Salomão foi perfeito, por quê? Porque a influência que Salomão tinha fez com que os reis vizinhos trouxessem e doassem tudo que precisava para construir o templo. Zorobabel não teve nada disso.
Zorobabel pegou o que ele tinha lá de útil, separou tudo e fez uma casa simples e humilde. Da mesma maneira que Deus, quando vai trazer Jesus para a terra, na encarnação, Jesus vai vir simples, humilde, vai montar no jumentinho, vai fazer coisas que não são naturais para um homem, como por exemplo, lavar pés de discípulos. Ele vai morrer numa cruz, ele vai fazer coisas que são dignas de um escravo. Aquilo que Jesus vem na terra e faz são coisas que não eram naturais de um homem com o nome que ele tinha, com o título que ele tinha, se fazer. Não se havia um rei lavar pé de alguém, não se havia um rei andar de jumentinho. Todos os reis que Ele se fez escravo. ele veio como servo, e servo é escravo. Ele veio para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Todo rei, quando ia empossar o seu reinado, o que ele fazia? Montava no melhor cavalo branco que tinha, pegava um cavalo branco, montava nele, colocava vestes reais, usava as melhores vestes, montava no cavalo e saía entrando na cidade. Quando ele entrava na cidade, ele olhava o povo de cima para baixo. Aí Jesus vem diferente. Por quê? Ele falou: não sou melhor do que ninguém. Eu vim para servir vocês. Ele monta no jumentinho. Jumentinho, você nem fazer esforço. Levanta a perna, passa aqui, você está em cima do jumentinho. Você não sai nada do chão. Por quê? Quando Jesus está entrando, ele está dizendo para o povo: eu sou igual ou menor do que vocês. Porque o próprio Jesus disse: se você quer ser melhor do que alguém, seja servo dele. Sirva o próximo. O principal foco era esse, servir. E isso Jesus fazia muito bem. Vamos lá para a gente não prender isso aqui. Então, auditório primário, auditório secundário. Aqui, o texto aqui não está apontando para os dias de hoje. Então isso aqui não é para se aplicar nos dias de hoje para a igreja. Qual texto então que eu posso aplicar nos dias de hoje para a igreja? Qualquer texto que não seja direto. Por exemplo, a gente pega um monte de textos isolados, que é um grande perigo. A gente nunca deve usar texto isolado da Bíblia sem conhecer o contexto dele. Por quê? A gente chega no culto para empolgar, o povo faz o quê? Irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pode ou não pode? Não, camarada. Pode não, Márcio? Porque Paulo falou: posso todas as coisas, Filipenses, posso todas as coisas naquele que me... Então você pode pecar? Ah, pode, ué. Você está falando que pode todas as coisas, então pode pecar também, ó. Qual o problema? Por que não leu o que está antes? Fala: irmão, você tem que aprender a passar por luta e aprender também a ser bem sucedido. Você tem que aprender a sentir frio para depois ter um cobertor quente para se aquecer. Você tem que aprender a passar fome para depois ter o que comer. Aí Paulo diz: eu aprendi a conviver com todas as circunstâncias, tanto boas quanto ruins. Por isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente tem que entender que todo versículo tem um contexto. Isso principalmente para pregadores. Por quê? Porque o pregador passa pelo lugar e deixa o rastro. E o rastro que ele está deixando, tem que ver que rastro vai ser esse. Por quê? Porque sempre a conta quem paga é o pastor. Porque você passa lá, prega um monte de besteira, aí depois o irmão vem: ah, pastor, mas você ensinou isso aqui, o cara veio e falou tudo ao contrário. O senhor falou um texto aqui, pregou pra gente aqui, expôs o texto, e agora o cara vem e quebra tudo que o senhor falou. Como é que é isso, pastor? Quem é que está certo? Ele ou o senhor? Aí até o pastor vir desconstruindo a besteira que o cara fez, que o pregador itinerante fez, até ele conseguir desconstruir, vai dar muito trabalho. Fala, pastor. A gente passou um missionário na igreja, ele pregou uma palavra e falou que Deus podia mandar o salvo para o inferno. Não seria besteira. Isso é forte, hein? Isso é É, João. Uma coisa é Deus, acho que é 10:28, né, que fala sobre isso, mas não é mandar o salvo para o inferno, né? Não tem nem o homem, né? Tem aquele que pode salvar. Depois que deu oportunidade no jovem, tá? Eu imaginei, eu repeti isso aí, porque já na atenção, você está até hoje. E o problema é que quem está pregando na igreja está ensinando para o povo. Está ensinando e o povo está aprendendo, e muitas vezes aprendendo errado. É por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado com quem a gente coloca em cima do altar. A responsabilidade, é por isso que o que Jesus fez? Jesus chegou com 11 discípulos de Getsêmani. Ele falou: ó, vocês 8, que ainda estão um pouco distantes, fica aqui no átrio. Porque vocês ainda não têm muita capacitação ainda, a capacitação vai vir depois para vocês. Vocês 3 que já têm mais intimidade comigo, vem para o lugar santo. Pedro, Tiago e João, vem para o lugar santo e fica aqui. Agora, vocês ainda não estão na dimensão que eu estou, porque o Espírito Santo ainda não desceu. Eu vou sozinho para o lugar santíssimo, mas em Atos 2,
o Espírito vai descer. E aí vocês poderão também entrar no lugar santíssimo. Tudo é questão de separação e de tempo com Deus. A partir do momento que a sua comunhão cresce, você vai poder entrar em lugares que outros não podem entrar. Tanto que, se você observar Atos 2, o Espírito Santo desceu. Quantas pessoas que Pedro curou antes de Atos 2? Onde é que você viu na Bíblia Pedro curando alguém? Fala de uma maneira superficial. Os espíritos nos sujeitam, mas ninguém fala que Pedro curou ninguém. Nem a sombra dele curou. Nem depois do Espírito Santo a sombra de Pedro curou ninguém. Isso é heresia que o povo prega, que você não tirou isso aí. Lá o texto de casa não fala que sombra de Pedro curou ninguém. Fala que o povo acreditava que se colocasse alguém lá, Pedro iria passar e a sombra dele poderia curar. Mas não fala que ninguém foi colocado na sombra, nem que a sombra curou ninguém. Isso na Bíblia não. Isso aí é os versículos isolados e as aplicações que o povo faz para animar a igreja. Mas quando Pedro recebe o Espírito Santo, o Pedro que queria matar, olha pra você ver que interessante. Pedro está lá, Jesus vai ser preso no Getsemane, pastor Lucimário. E aí o que acontece? Vem Malco para segurar Jesus, e Malco era servo do sumo sacerdote, era um treinado para ser sacerdote. Pedro tira a espadinha da bainha e vai no meio da cabeça. Como ele não consegue acertar a cabeça, corta a orelha direita. Ele corta o sonho, ele mata o sonho de Malco. Todo mundo já deve ter ouvido essa mensagem. Ele vai matar o sonho de Malco. E qual era o sonho de Malco? Ser sacerdote. Ele vai acabar com o sonho de Malco. Por quê? Porque Pedro não tinha o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito Santo, mas tem costume, Júnior, de matar o sonho das pessoas. Não preocupa com o sonho do próximo. Mas lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vai descer e vai possuir Pedro. E agora o Pedro, que agora está cheio do Espírito Santo, ele é diferente do Pedro do Getsemane. Por quê? Porque ele vai caminhando para o templo para orar. Aí já é um sinal, né? Que crente que tem o Espírito Santo tem que orar. A primeira coisa que eles vão fazer, eles vão para o templo orar. Quando ele está indo para o templo orar, no meio do caminho, antes de chegar na porta chamada Formosa, vai encontrar com um homem. E aquele homem era paralítico. E qual que é o problema daquele homem paralítico? O paralítico não podia entrar no templo. Na sinagoga tinha um lugarzinho, um cantinho reservado para eles entrarem e ficar lá assistindo o culto. No templo não. No templo tinha um porteiro que impedia a entrada de qualquer pessoa que tivesse deficiência. Aquele homem tinha um sonho de entrar dentro do templo. E aí o que vai acontecer? Ele vai virar para Pedro e falar: me dá uma esmola. Antigamente tinha muito isso, né? O povo que esmola na porta de igreja. Hoje é mais difícil, porque o povo dá uma oferta para o culto e ele está ficando mais na porta de igreja. É bem difícil você ver esse camarada parar na porta de igreja para pedir esmola, porque sabe que em porta de igreja não sai mais nada. Ele chega e fala: me dá uma esmola. Agora o Pedro, que tinha costume de dar esmola, ele vai mudar o discurso, porque agora ele tem o Espírito Santo. E como o sonho daquele homem era entrar no templo, o mesmo Pedro que matou o sonho de Malco em cima do Getsemane, agora vai restaurar o sonho de um homem que está à porta do templo chamado Formosa. Pedro vai chegar para ele e vai falar: nós não temos nem ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, porque João não tinha, quem tinha era Pedro. Nem todo mundo tem dom de cura. Nem todo mundo vai poder orar pelos enfermos e ser curado. Vai de acordo com sua fé. Mas nem todo mundo tem dom de cura. João não tinha. Pedro fala: olha para nós não temos, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico continuou sentado. Aí o texto vai dizer: e estendendo ele a mão, levantou o paralítico e colocou ele de pé. Qual que foi a primeira coisa que aquele paralítico fez quando ficou de pé? Realizou o sonho dele. Porque quem tem o Espírito Santo realiza sonhos de outras pessoas. Primeira coisa que ele faz, ele vai entrar dentro do templo, pulando e saltando e dando glória a Deus. Detalhe, aquele homem tinha mais de 40 anos que era paralítico. O interessante é que Pedro, sem a presença do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, ele corta a orelha direita, mas com o Espírito Santo ele sente a mão direita. Você pode cortar a orelha esquerda. Não, essa aí já tem que devolver o dízimo, pastor. Depois dessa revelação aí já tem que devolver o dízimo. Eu vou entender isso aqui. Então, auditório primário e auditório secundário. Vamos lá? 3 fontes. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. 3 fontes que foram usadas para escrever a Bíblia.
Massa, viu? 3 fontes. Primeira fonte, a fonte oral. Lucas, capítulo 1, do 1 ao 4. Lucas, 3 fontes que foram usadas para escrever a Bíblia. Primeira fonte, a fonte oral. Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4. Evangelho segundo escreveu Lucas, não São Lucas. O pessoal fala São Lucas, São Marcos. São Lucas, por causa da igreja católica, né? A igreja católica canonizou os 4 e virou tudo santo. Tem um que eu conheço, um amigo meu, fala só São Lucas. Ele foi pegar esse livro, foi para abrir Romanos, e ele está assim, São Romanos. Aí vai ter que pegar, ué. São Esdras, é tudo santo, ué. Qual a diferença de um pro outro? Mas eles não aceitam, não. Eles têm que ser fato dessa pessoa, não. É errado isso aí. Isso aí é costume católico. Esse são aí não é o são normal quando você coloca alguém como santo diante de Deus. Esse são aí é uma tradição católica que passou para os evangélicos. Aliás, muitas delas vieram da igreja católica e estão até hoje na igreja evangélica. É aquela assim, a Santa Ceia. Santa Ceia. É a ceia do Senhor, na verdade. A Bíblia não chama a ceia de santa. Tem algum problema de chamar de santa? Não tem. Não tem nenhum problema. Mas a Bíblia chama de ceia do Senhor. Por quê? Qual é o problema, pastor Zumar, quando eu chamo a ceia de Santa Ceia? O problema não está no elemento em si, está na cabeça das pessoas. Por quê? Porque eles começam a entender que a ceia é santa e que depois que termina a ceia, ela continua santa. Aí depois que termina a ceia, e se vamos estudar mais para frente quando eu for falar de ceia, mas depois que termina a ceia, acabou a espiritualidade daquele elemento ali. A espiritualidade é só enquanto está tendo ritual. Quando terminou o ritual, continua sendo corpo, continua sendo sangue, então você tem que ir para a igreja católica, porque aí vai ser transubstanciação. Você está transformando o próprio corpo no próprio sangue. E quando você transforma, não volta mais. Então se você orou, apresentou e tomou a ceia, quando terminou a ceia, os elementos ali não são mais santos. Só é santo enquanto está tendo o ritual da ceia durante o culto. Terminou o culto, acabou a espiritualidade. Só informação que algumas igrejas, ou boa parte delas, dos evangélicos, tem isso. Terminou ou pelo pão ou pelo suco ali de uva, tem que enterrar, tem que jogar lá fora, enfim. É por isso mesmo trazendo essa... Isso aí é tradicionalismo, isso aí não é bíblico. Então trouxe isso até da igreja católica mesmo, devido a isso aí. Vem mais ou menos no contexto da hóstia. Por quê? Quando você pega dois elementos, você pega dois elementos aqui, o pão e o vinho. O mais certo seria distribuir para todo mundo e orar depois que distribuir, porque ia consagrar somente o que estava na mão de todo mundo. Mas como distribui para o pessoal e consagra antes de entregar, então todos ali, tudo ali foi consagrado.